Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Anamnese Podcast e começa agora um episódio bem interessante, onde eu tenho aqui o André Lang, que é CEO do grupo HEMO, é o maior grupo do Brasil de banco de sangue. Então esse é um episódio que eu estava moderando bastante para trazer esse diálogo para cá, para que a gente possa explanar um pouco mais sobre esse mercado. Eu aqui, tô até com um briefing que a gente fez aqui, André. Os números são muito impressionantes quando a gente fala do ponto de vista de impacto que a gente tem aqui. Olhando no ano, 32 mil transfusões. Um grupo que tem aí por mês. Então, assim, 650 mil tipagens. Então, é um sistema muito robusto, né, para dar subsídio para todo esse ecossistema da saúde. Não é um negócio simples. A gente comentava há pouco essa comoditização do segmento e que, na verdade, não se sustenta e traz uma complexidade para algo que é extremamente importante e cabe em quase todas as situações de cuidado de saúde. André, obrigado, prazer. Seja muito bem-vindo ao Anamnese Podcast. Boa noite, obrigado. O prazer é meu. Muito bom estar aqui, muito bom poder falar sobre isso. É um tema que eu gosto muito. Então, vamos em frente. Vamos embora. A gente sabe que empreender no Brasil já é uma tarefa extremamente difícil. O segmento da saúde tem as suas complexidades. E quando a gente fala do ponto de vista de banco de sangue, também é algo extremamente complexo. E aí vocês hoje são consolidados como o maior grupo do Brasil. Então tem uma importância muito grande para o sistema de saúde, seja ele público ou privado, porque ele tem esse impacto no cuidado. E me traz um pouco assim das principais barreiras que vocês enfrentaram e enfrentam, claro, mas para se consolidar uma empresa do tamanho que a HEMO se tornou, não é fácil, né? A gente vai falar de reinvenção mais para frente, mas quais foram assim, acho que os pontos que você fala, cara, que foi que fez a diferença e conseguiu com que a gente trouxesse hoje essa robustez para o mercado, vamos dizer assim? O primeiro ponto, e que acho que esse foi o mais difícil, é uma questão conceitual. Era muito difícil as pessoas enxergarem que a hemoterapia poderia estar dentro de um grupo consolidado. E isso foi uma barreira que havia, de fato, as pessoas enxergavam os bancos de sangue como empresas que tinham atuação num raio limite ali de onde aquela operação local, daquele município, pudesse atender. Seja com a coleta que era feita naquela região e com quantos carros poderiam levar num tempo razoavelmente hábil o abastecimento de sangue para as unidades, para as agências transfusionais nos hospitais. Então esse foi a primeira barreira, foi uma questão conceitual e conseguir fazer as pessoas, e quando eu digo as pessoas, fundamentalmente são os médicos que praticavam a especialidade e eram os responsáveis técnicos pelos serviços, pelos bancos de sangue, quando fazer com que eles entendessem que era possível escalonar essa operação em rede, integrar essa operação em escala nacional. Essa foi a primeira barreira. A segunda barreira foi efetivamente conseguir criar um grupo. Você vai dizer, pô, André, mas isso é meio óbvio, né? Não, porque os bancos de sangue eram, via de regra, formados por médicos hemoterapeutas da região, da cidade, do município, do bairro, seja como for, onde atuavam, e era um momento ainda muito relacional, né? Os contratantes, os hospitais, os credenciamentos, enfim, eram todos fundamentados numa relação de confiança pessoal. Então, a primeira dificuldade foi convencer esses médicos de que era possível a criação de um grupo. O segundo foi que eles entendessem que era necessário um arcabouço societário para que isso pudesse ser, de fato, uma companhia, uma empresa. Uhum. Né? E o terceiro foi fonte de financiamento. Sim. Né? Então, esses foram, acho que, os pontos mais difíceis de colocar em pé. Levamos aí 3 anos planejando, entendendo o mercado, conhecendo melhor as empresas. Eu sempre sou de São Paulo, sempre fui de São Paulo, então conhecendo as empresas pelo Brasil, enxergando quais eram os potenciais
sócios que nós queríamos nessa operação. Então foram essas as principais barreiras. E sempre a gente fala de saúde, tem um desafio muito grande que é um negócio que ele está na mão de um especialista, muitas vezes, e tem aquele cuidado daquele especialista, como é que eu continuo conduzindo o negócio segundo o meu crivo de cuidado, atendimento, qualidade e tornar isso escalável, né? Então, acho que é esse que você traz aí, essa conscientização de uma construção de rede de apoio, de suporte, tecnologia, profissionalismo em alguns processos que os tornam escaláveis, né? E mais interessante, o banco de sangue tem uma característica, nesse caso ela é relativamente semelhante aos laboratórios, né? Mas isso não era tão fácil de enxergar. A operação de produção de hemocomponentes, então você vai captar doadores, realizar a coleta desses doadores, processar esse sangue, testar esse sangue, depois ter ele liberado para ser encaminhado para os hospitais e poder realizar as transfusões. Esse processo, embora ele não seja industrial, na minha visão, na forma como eu enxergava, ele é análogo a um processo industrial, né? Então, os laboratórios são assim, né? Você viu laboratórios consolidando o setor em que cada vez mais criava-se plantas muito grandes e os exames eram coletados em diversos pontos de coleta e enviados para essas plantas para serem processados. O banco de sangue tem esta característica parecida, com a diferença de que você precisa ter... A gente sabe que não é todo mundo que doa sangue, né? Então você tem que entender que você precisa mobilizar aquela população local. E dificilmente você vai trazer doadores de uma distância muito, muito longe de onde você tem o posto de coleta, né? Então havia essa dificuldade de enxergarem esta capacidade de escalonar a operação, até quando muito para 2 ou 3 municípios, para o Brasil inteiro, né? Então havia de fato essa preocupação. E aí a coisa ficou ainda pior quando eu comecei a propor que nós fechássemos algumas coletas, alguns postos de coleta e processamento de sangue, que fossem um pouco menos eficientes em termos de volume, e concentrássemos a nossa produção nas unidades que tivessem mais capacidade instalada e mais escala, né? Isso traria um benefício de redução de custos que era muito claro, mas as pessoas tinham muito medo. Vai faltar sangue, sim, como é que vai ser? Enfim, então essa foi uma outra questão difícil. Então você está correto, a capacidade das pessoas, e quando eu me refiro às pessoas, para deixar claro, eu estou falando dos médicos, dos profissionais que efetivamente executavam a prática hemoterápica, né? Então essa foi difícil, mas curiosamente, depois que a gente começou, e depois que a gente já tinha vencido essas primeiras barreiras, e depois que a gente já tinha tido o investimento dos fundos e tinha recursos para fazer as aquisições, aí a coisa começou a ficar mais fácil. Eu acho que ficou claro que não era um projeto maluco, ficou claro que era... Que essa consolidação traz um benefício para todo mundo, seja para o profissional que está buscando uma maneira de solução, seja para o paciente que precisa dessa solução e naturalmente, economicamente sustentável, né? O objetivo, assim, a gente enxerga, e esse foi um dos motes da criação da companhia, né? O setor de saúde como um todo, ele não é trivial, né? Você tem tecnologias cada vez mais modernas, com custos muito altos e, portanto, uma elevação dos custos, dizem, né, os especialistas, os economistas da saúde, que não é o meu caso, não sou economista, que os custos crescem em progressão geométrica. E a capacidade de financiamento, não, né? Então, a gente precisava encontrar caminhos para tornar o mercado, inclusive de hemoterapia, mais sustentável. Como é que você faz isso? Você tem diversas hipóteses, mas a hipótese mais clara é ganho de escala. Então, hemoterapia é um business de escala, e, consequentemente, você tem capacidade de absorver custos e reduzir custos de forma muito maior do que uma empresa que tem uma atuação com uma base de clientes específica, num ponto específico, num município específico. Tem algumas outras questões que são muito mais específicas do setor, né? Toda vez que você coleta uma bolsa de sangue, essa bolsa de sangue é fracionada em alguns hemocomponentes diferentes. Fundamentalmente concentrado de hemácias, plaqueta e plasma. Eu tive uma aulinha aí que me orientaram um pouco. Imagino que sim. Então, na realidade, o que vai pagar os custos dessa operação?
né? Isso no setor privado, o SUS é um pouco diferente. Mas no setor privado, quando você realiza uma transfusão, via de regra, você recebe um pagamento por aquela transfusão. O uso desses componentes ele não é uniforme, né? Você tem um uso muito maior do concentrado de hemácias. Em segundo lugar, e não de forma desprezível, mas ainda menor do que o de hemácias, plaquetas e plasma hoje em dia muito pouco, né? Até tem uma discussão aí, uma nova PEC para discutir a questão da industrialização do plasma, mas isso é outro capítulo, outro bicho. Poxa, esse é interessante também. Então, assim, a ideia é que os custos que estão todos concentrados na coleta, no processamento do sangue, na testagem desse sangue, na distribuição desse sangue, eles têm que ser remunerados por essas transfusões que foram executadas fundamentalmente de hemácias e plaquetas, né? Quando você tem um banco de sangue funcionando de forma isolada, como eu digo, que eram os bancos de sangue antes da consolidação, a gente tinha uma média de 1,2, 1,3 transfusões para cada coleta realizada. Sendo que você poderia fazer, teoricamente, até 3 transfusões, né? Uma hemácia, uma plaqueta e um plasma. Quando a gente leva para o grupo isso e toda a estrutura de logística, você consegue recolocar esses hemocomponentes na unidade que está mais precisando. Então, ao invés de eu fazer uma nova coleta de sangue, por exemplo, em Belo Horizonte, eu posso simplesmente mandar uma unidade de plaqueta ou de hemácia ou de plasma que esteja aqui em São Paulo para ser utilizada em Belo Horizonte. Perfeito. E, consequentemente, eu reduzo custo, né? Você tem a máxima da organização do todo e você otimiza. Exatamente. O que me tem aqui, assim, uma coisa que eu acho que é interessante até entender, porque é um desafio, a cultura de doação de sangue não é um desafio, acho que, imagino que você pode me corrigir aqui, mas é um desafio global, né? Você conseguir o doador por N questões. E qual é esse desafio? Como vocês lidam com isso, né? Como que vocês conseguem ter porque para crescer em escala, porque todo mundo precisa de hemoderivados. Todos nós um dia vamos precisar de alguma forma, enfim. Então uma solução que é importante. Como é que vocês têm conseguido proporcionar toda essa escala na mesma forma do doador? Como é que vocês têm conseguido conscientizar nós, né? Esse talvez seja um dos temas mais interessantes sobre o setor. Não estou falando de business agora, estou falando da operação em si. E, de fato, mobilizar doadores não é um processo simples. Hoje em dia a gente tem uma série de ferramentas que não existiam no passado. Todas as mídias sociais, as redes sociais. Olha aí, redes sociais entrando em ação. E isso, sem dúvida nenhuma, ajuda muito. Mas a gente manteve, até porque o Brasil é um país heterogêneo, né? O Brasil é um país com características culturais heterogêneas. Somos todos brasileiros, mas cada região tem as suas particularidades. Então, como a gente tem atuação no país inteiro, são 18 estados, mais de 90 municípios, né? É claro que a gente não tem coleta e processamento em todos esses municípios, né? A gente tem, hoje em dia, 11 centros de coleta e processamento no país inteiro, né? Mas a gente respeita um pouco as características originais das empresas que entraram para o grupo. Perfeito. Então, cada empresa tinha já uma base de doadores e um formato de mobilização desses doadores. A gente tem procurado fazer a mobilização da forma mais espalhada possível, se é que eu posso dizer. Existia uma lógica no passado que era a lógica de mobilizar doadores através de parentes, sim, amigos, de pacientes, né? Isso ainda é utilizado, isso é uma ferramenta sensível, né? Sensível, mas é uma ferramenta que, veja, eu não estou dizendo que ela deve deixar de existir, mas é uma ferramenta que, a mim, pelo menos, não agrada, né? Eu acho que é muito mais ético, talvez. Não sei se ético é a palavra, mas é muito mais efetivo para o país, confortável, educação, né? Confortável, você conscientizar as pessoas da importância. Sangue é um negócio que não é produzido em laboratório, sim, você não consegue ter um produto sintético, ainda pode ser que um dia tenha, mas não tem. Você precisa da doação e pode ser um paciente que está internado hoje, amanhã posso ser eu, exato, pode ser você, pode ser qualquer outra pessoa. Então, essa é a ferramenta. A gente tem buscado evitar usar o que a gente chama de doadores de reposição, que são esses doadores que vêm através estado crítico, vamos dizer assim. Né? De parentes, de amigos, enfim, de pessoas que estão hospitalizadas.
Às vezes, eu mesmo acho, às vezes acho isso, acho que é um processo de humanização do setor, né? Mas é uma ferramenta, sem dúvida. Agora, o ponto mais importante é a conscientização, não há dúvida nenhuma, e a gente tem buscado fazer isso, buscado mostrar que... E aí não interessa se você está no setor público, no setor privado, não importa, pacientes, pessoas vão precisar de componentes de sangue, de hemocomponentes, e a única forma de obter esses componentes é através da doação. Então, é uma questão realmente de dever cívico, no final das contas. Legal, concordo. André, você hoje lidera uma empresa que criou uma revolução nesse segmento, né? E naturalmente trouxe uma escala de solução impactante. O que você considera que ainda pode ser melhorado dentro dessa cadeia, dentro da jornada do paciente, envolvendo todos os papéis? É o que a gente falava um pouquinho antes com a câmera desligada. Aonde você vê a oportunidade de melhora desse processo na jornada, seja do profissional? A gente acabou de falar, na verdade, aqui, nosso papel enquanto paciente, tendo a conscientização de que doar é algo que é semear para o futuro do próximo ou nosso quando a gente precisar, mas o que você entende que é uma oportunidade de melhora? Porque você tem um papel de fala aqui extremamente importante por conduzir essa liderança. Eu vou começar a resposta dizendo que o primeiro passo, e realmente nós fomos pioneiros nisso no setor, já em começar a fazer essa operação de forma integrada. O que eu quero dizer com operação de forma integrada? Hoje não importa se você está numa unidade nossa no Ceará ou no Rio Grande do Sul, isso funciona e apoia o Brasil inteiro, né? Então, nós transitamos mais de 10 mil bolsas de sangue por mês entre as unidades do grupo. Caramba. Sai de São Paulo, vai para o Rio de Janeiro, sai do Rio Grande do Sul, vai para Brasília, sai de Brasília, vai para Porto Velho, enfim. Isso foi realmente uma inovação que nós fizemos, porque nós acreditávamos nisso. Da mesma forma que nós caminhamos para esse tipo de inovação e que foi muito criticado, né, eu tenho que dizer que, e eu vou começar agora a falar dos pontos de melhoria do final para o começo. Eu realmente acredito que a melhor forma de melhorar a jornada do paciente é quando todos os participantes da cadeia do tratamento de qualquer paciente entenderem que o propósito principal é o desfecho clínico daquele paciente. Isso pressupõe uma visão efetivamente completa de todos os participantes dessa cadeia, ainda que você esteja num pedaço pequeno, como é o caso do sangue, né? O sangue o banco de sangue é um serviço de apoio. É um insumo. Né? É um serviço de apoio a terapias diversas. Né? Você não vou dizer que você trata um paciente com sangue. Né? Não vou entrar em tecnicalidades aqui, mas ele é um serviço de apoio. É uma terapia, componente de todo... Exato. Mas se você enxergar que se o banco de sangue, se o laboratório, se o médico, se a equipe de enfermagem, se a fisioterapia, se o hospital como um todo, né, se todos nós que participamos da jornada do paciente dentro do ecossistema de saúde enxergarmos que o principal ponto de geração de valor é melhorar o desfecho clínico do paciente, a gente consegue implementar as melhorias que são necessárias. Quais são essas melhorias? Começar a destravar os conflitos de interesse que existem no setor. Né? E esses conflitos eles são naturais quando você não tem os incentivos corretos. Então você tem as fontes pagadoras, obviamente, por razões genuínas, não é por capitalismo selvagem, né? Por razões genuínas, buscando diminuir sinistralidade, reduzir custo dos tratamentos. Eles precisam disso, senão eles vão quebrar. E se os planos de saúde, as operadoras, os seguros quebrarem, nós todos temos um problema. É um colapso no sistema. É um colapso no sistema. Isso não está muito longe de acontecer. Né? Só que, por outro lado, você tem todos os prestadores, todas as clínicas, hospitais, enfim, serviços que precisam vender, precisam realizar as suas atividades e precisam cobrar por isso. Né? Claro, elas precisam efetivamente disso para sobreviver, é o negócio delas, é natural. Né? É aquela história. Tem um custo de tratamento, um custo... O hospital público precisa de dinheiro para sobreviver. Sim. Ele não vende o tratamento, mas alguém paga aquilo. Exato. Então, assim, isso é natural. Né? Só que eu realmente acredito que se a gente tiver este foco em gerar valor, ou seja, um melhor desfecho clínico, e aí a gente vai voltando, né? Com um custo adequado para aquele tipo de paciente, para aquele tipo de tratamento,
com pertinência, ou seja, eu efetivamente vou fazer só aquilo que é necessário para o paciente, né? Nem mais, nem menos, né? Eu consigo ter um final da história com maior geração de valor, né? Então, eu acho que a gente pode melhorar processo, a gente pode melhorar a tecnologia da informação, a gente pode melhorar sistema, tudo isso a gente pode melhorar e sempre vai poder. A tecnologia ela é infinita, digamos assim, né? Na medida em que ela evolui. Mas a grande melhoria, para mim, é conceitual. E a gente discute-se muito isso, mas a gente está muito longe disso acontecer ainda, né? Então, essa eu acho que esse é a cereja do bolo. Não sei se faz sentido a colocação que eu vou fazer aqui e você me corrija. Mas eu acho que quando a gente parte para uma construção de inteligência coletiva, que na minha visão é o que a HM construiu, se associando a esses parceiros locais e construindo esse grande grupo, você tem um espaço maior para ter esse tipo de discussão. Porque você passa a discutir com uma operadora, como a gente estava comentando aqui um pouquinho antes, com expertise, otimizando o fluxo da matéria, otimizando o recurso. Então, acho que isso, no meu ponto de vista, esse ponto de melhoria que você falou, você está trazendo já um viés positivo para o sistema, o ecossistema, através dessa inteligência coletiva e otimização dos recursos, porque isso naturalmente faz com que seja mais competitivo e a conta seja mais saudável no final de toda a cadeia, né? Não sei se faz sentido o que eu estou falando aqui. Não, absolutamente, faz todo sentido, né? Então você tem uma soma de fatores que geram, deveriam gerar um resultado positivo para o sistema como um todo e para a sociedade no limite, com um fator de melhoria, né? Escala, padronização, protocolos, gestão de recursos, né, da forma adequada, pertinência. Protocolo é importante para ter pertinência, né? Ou seja, o que eu quero dizer com pertinência? Eu só vou fazer aquilo que é efetivamente necessário pensando no desfecho do paciente, como eu estava dizendo. Mas, embora tudo isso não é nenhuma ciência de lançar foguete, a gente concluir essas coisas e tal, o que eu percebo é que todo mundo fala sobre isso e poucos efetivamente fazem, né? E é compreensível, né? É compreensível porque isso é uma mudança de paradigma muito grande. E você tem um processo você tem uma vigilância da sociedade jurídica e até mesmo... Por isso que eu acho muito importante a gente falar disso e poder, né, trazer para o público, porque precisa ficar claro que essa mudança ela não é porque isso vai trazer benefício para o André ou para a HM, não. É uma forma da gente conseguir recolocar o nosso sistema de saúde, inclusive o SUS, num patamar saudável. Um patamar saudável, porque a gente está numa situação que não é trivial. Ela na minha leitura, é crítica, né? Então, enquanto não houver esse entendimento e, de certa maneira, até uma compreensão da sociedade, né, dos beneficiários dos planos de saúde, das pessoas que usam o SUS, dos pacientes, dos familiares... É muito difícil, as pessoas têm muito medo de judicialização, sim, as pessoas têm uma preocupação muito grande. Então, fazer com que as grandes instituições, né, as grandes fontes pagadoras, os grandes hospitais, assumam um processo de mudança como esse, é difícil. E volto a dizer, o discurso é bom. Na hora que você vai colocar esse discurso na prática, todo mundo fala, puta, o discurso é muito legal. Bati no microfone. Não tem problema nenhum. O discurso é muito legal, mas... não dá para fazer mais baratinho aqui, a gente mantém tudo como está e segue o baile, né? Então, eu acho que é o tipo de coisa que depende realmente de que se tome consciência. Não adianta 1, 2 ou 3 ou 100 gestores do setor terem essa consciência. Precisa ter um esforço coletivo e precisa ter a capacidade de transferir essa informação de maneira adequada para os usuários, para os beneficiários, para os pacientes, enfim, para toda a sociedade, para os políticos, para o judiciário, para que fique claro que isso é uma forma realmente da gente melhorar a assistência dos nossos pacientes, né? Acho que é isso. Eu acho que é assim, eu até me sinto feliz de poder participar dessa conversa, porque eu acho que o que nós estamos fazendo é um pouco disso, através do Anamnese Podcast, levar essa discussão,
também convidar outros stakeholders desse segmento para também ir construindo esse debate. Acho que se a gente não trouxer à mesa também, não adianta, né? Acho que ouvir do seu ponto de vista é importante e acho que a informação, né? A gente trabalha muito dentro da área da saúde com informação, educação, seja do sistema, educação executiva, educação médica, educação ao paciente. Acho que isso torna... quanto mais a gente fala, mais a gente tem espaço de melhorar, né? Absorver, entender. André, eu confesso para você que eu sou um entusiasta de tecnologia, né? Diversas situações, tudo que envolve tecnologia me chama muita atenção. Você falou que tem conceitualmente melhorias a serem feitas no sistema, mas eu queria ouvir de você o que você viu ou que a HMO está hoje trabalhando como um incremento na solução ou resolver alguma dor usando a tecnologia dentro de uma jornada integrada, colocando paciente, médico, sistema. Como é que vocês estão olhando? Qual que é o papel da HMO nesse segmento, nesse cenário, falando de tecnologia? Bom, nós não somos um produtor de tecnologia. Nós não somos uma farmacêutica, nós não somos uma empresa especializada em software, nós não somos um produtor de tecnologia, nós somos um consumidor de tecnologia. Legal. Então, o nosso papel nesse aspecto é trazer a melhor solução no que se refere a sistemas. Por quê? Porque isso também é uma outra coisa interessante. Não havia um formato integrado de sistemas para hemoterapia. Então, você tinha sistemas de bancos de sangue que davam suporte ao front técnico, né, com todos os requisitos legais e etc., para que você pudesse realizar uma coleta de sangue, uma liberação de bolsas, o fracionamento das bolsas, uma transferência das bolsas para os hospitais e a transfusão de maneira segura e de maneira integrada. Mas aí acabava. Não tinha comunicação com os hospitais e com as fontes pagadoras para fazer o faturamento, não tinha uma comunicação com um BI que te trouxesse informações, que você transformasse aquelas informações em conhecimento. Né? Então, nós produzimos zero tecnologia, porque não é o nosso papel, não é o nosso objetivo, nós não temos esse propósito, mas nós começamos a aplicar as ferramentas que existem no intuito de tornar a informação mais fluida, mais rápida, mais consistente e, consequentemente, transformá-la em conhecimento. Né? Que tipo de conhecimento? Operacional, populacional, de uso. Se você for pesquisar na internet, você vai achar poucas informações no Brasil a respeito do uso de sangue, do volume de bolsas coletadas no país, do volume de bolsas transfundidas, do volume de bolsas descartadas. Nós usamos muito pouco. Né? Se você olhar Inglaterra, Estados Unidos, enfim, essas informações elas existem. Né? Eu até tenho meio de cabeça assim, algumas coisas que são muito diferentes do Brasil. Né? O volume de transfusões realizadas por 1.000 habitantes na Inglaterra é muito mais alto do que no Brasil. Por que será? Né? Porque a gente diagnostica pouco, a gente trata menos do que deveria, enfim, esses são os nossos problemas do sistema brasileiro. Né? Mas poder transformar essas informações em conhecimento é o que nos capacita a assumir riscos maiores, compartilhar riscos. Entendi. E, consequentemente, gerar valor. Como gerar valor? Sendo mais eficiente. Sendo mais eficiente, não cortando custo, não apertando meu fornecedor, matando meu fornecedor, pagando mal meu funcionário, não. Gerar valor no espírito que eu disse. Focando no paciente, buscando o melhor desfecho clínico, ou seja, transfundindo só quando é necessário. Né? Isso não é prática corrente, né? Até é triste dizer isso, mas é uma verdade. Né? Coletando o que é necessário só. A gente sabe que existe descarte de sangue não desprezível no Brasil, porque a máxima antiga que existia era que eu preciso coletar para garantir que vai ter estoque. Mas espera lá, vamos casar isso com a demanda, não adianta você coletar para jogar fora, né? Tem que... Sim. Enfim, então eu acho que esse foi o papel da tecnologia para nós até hoje. Né? Então, eu tenho que dizer de forma transparente, eu não sou um produtor de tecnologia, sou uma empresa de serviço, presto serviço de hemoterapia, mas a tecnologia é usada de forma intensiva para isso.
Você não precisa ser um produtor, mas quando você traz aqui, por exemplo, usar a informação, o dado, transformar em uma informação e construir uma solução, é aí que está, no meu ponto de vista, um dos melhores usos da tecnologia. Porque olhando para diversos segmentos da saúde que a gente entra, a gente coleta um monte de dados do paciente, mas a gente não faz nada com esses dados. Existe uma dificuldade muito grande em transformar os dados em solução. Já passando direto da informação, solução. Em diversos segmentos. Né? Eu te falo que isso tem dados, mas não necessariamente é o grande petróleo. Porém, como é que você tira a solução? Então, acho que isso é um exemplo de fazer a tecnologia funcionar. Naturalmente, a HMO tem números expressivos, é o maior grupo, né, de banco de sangue do Brasil. Para onde vocês ainda enxergam crescimento? Por mais que você trouxe aqui uma preocupação de cenário mais crítico, mas para onde você mira aí, qual é a visão da HMO? Essa é a pergunta de ouro, né? Opa! Nós nos fazemos todo dia essa pergunta. Mas eu te disse um pouco antes da gente começar, antes da conversa, né, gravada aqui, que eu sigo acreditando nesse princípio fundador da companhia. A gente tem a missão de tornar o setor de saúde algo mais sustentável, algo mais amigável para a sociedade. Não algo que as pessoas morrem de medo do custo, do preço, do plano de saúde, do SUS, enfim, de tudo isso. Eu enxergo que existe um espaço muito importante ainda de consolidação mesmo do próprio setor. Né? A gente tem um volume que é representativo, mas é um volume de menos de 30% do volume total do país. Né? Então, o market share é 30%. Um pouco menos. Né? Então, para você ver que tem espaço para crescer. No próprio business as usual, ou seja, no que a gente já faz, né? Existem outras... Isso é uma coisa interessante. A hemoterapia ela é fundamentalmente um serviço hospitalar, intra-hospitalar. E nós estamos hoje em mais de 250 hospitais no país. Né? E quando eu digo estamos efetivamente, com equipe, com geladeira de sangue, com freezer de plasma, e, enfim, por aí vai. Né? Com a infra... Com equipe, com médicos, com técnicos e por aí vai. Então, isso traz um funcionamento, uma grande plataforma de serviços hospitalares. Então, eu acredito que essa é uma outra fonte de possível crescimento. E por último, já que você falou de tecnologia, né, vamos falar um pouco de novas fronteiras da medicina. Eu não sou médico, eu sou administrador de empresas, mas é filho de médico também, está bem acreditado, né? Mas enfim, então eu tomo muito cuidado para falar de coisas médicas, né? Claro. Mas eu enxergo que a medicina está trazendo novas fronteiras que passam pela hemoterapia de alguma forma. Né? E uma das coisas que a gente tem visto de forma não desprezível, que tem tido um resultado muito importante, são as terapias celulares. Essas terapias são... o que elas têm a ver com o banco de sangue? O banco de sangue seria, entre aspas, um operador logístico dessas terapias, porque elas são terapias muito específicas. A ideia é basicamente, e de novo, lembrando que eu não sou médico, então eu vou falar de forma muito simplista aqui, é você tirar a célula uma determinada célula do paciente para tratar um câncer, por exemplo, né, um linfoma, uma leucemia, sei lá. Você leva essa célula para um laboratório, né, quase que uma estrutura fabril, farmacêutica. Essa célula vai passar por um processo de engenharia genética, né? E de forma muito leiga aqui, viu, pessoal? Deixando claro que assim, é uma brincadeira quase que eu estou fazendo para que fique claro para todos. É como se essa reengenharia genética dessa célula transformasse essa célula num combatente da doença. Né? E aí, essa célula tem que ser devolvida para o paciente. Só que nesse processo, quando você retira as células iniciais que vão ser processadas, você tem que criopreservar essas células, congelar ela num processo de criopreservação. Você precisa enviar isso para o laboratório que executa. Nós temos hoje em dia, aqui no Brasil, se eu não estiver enganado, o que está mais desenvolvido é um laboratório que está trazendo isso da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, né, que está já em estudo clínico fase 2, mas existem tratamentos das grandes farmacêuticas mundiais já registrados, mas essa célula precisa ir para fora do Brasil. Então alguém precisa levar essa célula devidamente congelada, preservada,
Depois que essa célula passa por esse processo, ela volta, ela vai ter que ser preservada, né, também aqui no processo de criopreservação, enviada até o hospital onde o paciente está internado e infundida no paciente. Isso é um processo que a hemoterapia, o banco de sangue, está muito ligado, né? Você coleta essas células, você criopreserva. Começou com o transplante de medula, né? Você faz isso no transplante de medula. Então, essa é uma questão que eu acredito que vai ter o envolvimento do banco de sangue de maneira bastante importante. E para concluir, eu sei que me alonguei muito. Não, nisso, mas para concluir eu volto, né, no meu ponto inicial. Eu acho que o grande crescimento está na capacidade de transformar as relações que estão postas no setor. Como nós, prestadores de serviço, nos relacionamos com os hospitais, com os pacientes, com as fontes pagadoras e por aí vai. Porque tem também, quando a gente olha para o universo da saúde, né, seja, isso ele acontece dentro do segmento, não só na saúde, em outros, mas a gente acompanha naturalmente de perto o universo da saúde. Quem não cresce, literalmente acaba sendo engolido pelo sistema, né? Então, você está num mercado aí que são grandes soluções. Quando a gente fala em grandes soluções, você tem grandes aportes de investimento para construir esses parque fabril, vamos dizer assim, dessas manipulações dessas soluções aí. Você acredita nisso? Se a HEMO não continuar crescendo, ela pode entrar no mesmo caminho que algumas empresas ou grupos, porque hoje as fusões acabam sendo os grandes comprando os pequenos. Eu enxergo, eu tenho um pouco de cuidado quando eu olho para isso, né? Eu acho que o crescimento ele é sim fundamental, não tenho dúvida disso. Mas você tem outras formas de se perpetuar. O crescimento, na minha leitura, estou falando, claro, do nosso setor e tal, ele só é fundamental, ou seja, ele só é vital, digamos assim, não fundamental, vou usar a palavra vital, quando a única diferenciação que você consegue fazer é redução de custo. Porque aí você precisa cada vez mais de escala. Agora, se você consegue se diferenciar por eficiência, né? E aí não a eficiência de pagar mais barato porque você tem mais volume, não. Eficiência no processo, eficiência... Chegar mais rápido no paciente. Como você gera valor para esse cara, tá certo? E como você... Volta a frisar, esse é o meu mantra, eu brinco. Como você se relaciona com os outros participantes dessa cadeia, eu acho que o crescimento segue sendo importante, não há dúvida, mas ele não passa a ser uma questão de vida ou morte. É claro que eu, como companhia, tenho interesse de continuar crescendo, é natural, né? E nós vamos buscar isso. Nós vamos buscar isso crescendo dentro do nosso mercado como ele é, tentando atender mais hospitais, mais pacientes, tendo uma rede ainda maior. A gente pode tentar crescer com base em aquisições, como foi o modelo de crescimento da consolidação inicial. A gente pode tentar crescer olhando para outros serviços que uma plataforma de serviços médicos que está tão capilarizada como a nossa pode prover, mas eu acho que o principal aspecto ele vai ser o da diferenciação. Esse sim me parece, no longo prazo, mais vital, né? A diferenciação. E claro, parece óbvio dizer isso, porque esse é o mantra de toda empresa. Vamos diferenciar, blá, 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 blá. Mas o que precisa ficar claro é o seguinte, é muito mais fácil você se diferenciar no nosso mercado. Porque o nosso mercado, como eu estava dizendo, ele é um mercado em que fala-se muito sobre diferenciação, fala-se muito sobre mudanças de paradigma e faz-se muito pouco, né? Então, nós fomos o primeiro grupo de banco de sangue a operar, por exemplo, trabalhando com o modelo de remuneração per capita e gerenciando aquela cadeia de pacientes que estavam dentro daquela rede. Fomos o primeiro, temos isso há alguns anos já. Todo mundo morre de medo disso, né? Quando você tem informação, quando você conhece o teu processo, quando você conhece a tua estrutura produtiva e a tua demanda, desculpe, você consegue ousar um pouco mais, né? Então, eu acho que fica menos por conta do crescimento em números, deixando claro que ele é muito importante também, mas e mais por essa aplicação verdadeira da diferenciação. Sustentabilidade, aquilo que a gente discutia um pouco antes, né? André, eu acho que assim, é um tema que a gente vai navegando, né, e vai cada vez mais conhecendo. Quase todo episódio eu falo, eu brinco que participar desse podcast para mim é uma aula que eu tenho
todo momento que eu sento aqui para conversar com um líder de opinião que conhece o segmento e a gente adquire conhecimento. Mas para fechar um pouco do nosso bate-papo aqui, o que você acredita aí que eu deveria ter feito como pergunta, que você está aí, de repente, deixar alguma provocação que não foi feita e que você acredita que esse espaço pode gerar consciência? Olha, eu acho que, como eu disse, né, todo mundo tem as suas crenças. Eu tenho as minhas e eu procuro aplicá-las no dia a dia da companhia. Óbvio que dentro da própria companhia isso é super saudável. Tem pessoas que acreditam menos nisso que eu defendo, né, e a gente promove essas discussões, a gente tem promovido essas discussões dentro da companhia. E eu sempre defendo o que eu acredito e o que eu tenho vivido de experiência. Embora, como eu disse, né, eu brinco e digo, não existe posto Ipiranga das soluções, né? Não é uma solução exclusiva, faça desse jeito a diferenciação, novos modelos e que vai estar tudo resolvido. Não, claro que não. A gente precisa calibrar essas coisas. Mas, respondendo a tua pergunta, como eu pude falar dessas crenças que eu tenho e um pouco também da história da companhia, do que nós enxergamos, daquilo que a gente tem como propósito, né, que é, de fato, colocar o paciente, o desfecho clínico, não só o paciente, o desfecho você pode ter o paciente como foco e ter um desfecho pior do que poderia, né? Então, você ter a pertinência e o desfecho clínico como foco, eu acho que eu pude falar bastante disso. Então, eu não tenho nenhum tipo não acho que você deixou de perguntar nada que fosse relevante. Eu estou bastante satisfeito em poder trazer essa mensagem, que é algo que eu acredito muito. Legal. Quero te agradecer, acho que já fica aí o pensamento qual vai ser a nossa segunda conversa, a nossa segunda provocação. Quem sabe em breve a gente traz um segundo momento aqui com você, porque tem alguns temas que você falou aí que eu acho que em breve a gente vai ter bastante espaço de discussão quando a gente fala de solução terapia-alvo. Quando você fala da questão da terapia-alvo, que é onde o hemodderivado entra com uma consistência relevante, acredito que cada vez mais a gente parte para esse tipo de solução, principalmente quando a gente fala de alta complexidade, doenças raras, enfim, que é um espaço importante. Agradecer a sua agenda, né, sua disponibilidade de estar aqui conosco, aqui dividindo um pouco do seu conhecimento. Eu vou deixar todos os links da HEMO para quem tiver algum interesse em conversar, em entender. Eu mando tudo no WhatsApp do André depois e o André se compromete aí a trazer para nós um bate-papo, se houver algum interesse aí também de se conectar com você. Tá bom, André? Obrigado, viu? Eu que agradeço. Acho que sim, você tem razão. Existem temas que devem estar por surgir aí, terapia-alvo, como a gente falou. A própria agenda do plasma, isso está em discussão no Congresso atualmente. Acho que é algo que traz uma mudança importante para o país. E eu acredito muito que isso é uma agenda positiva. E eu estou às ordens, eu agradeço a todos aí. Deixar claro mais uma vez que o que eu disse aqui são as coisas que eu acredito, as coisas que eu toco, que eu vivo no meu dia a dia. E eu estou à disposição. Qualquer dúvida que tiverem, por favor, fiquem à vontade para me mandar um e-mail. Depois o Adriano pode disponibilizar meu e-mail para vocês. Eu estou às ordens e agradeço pela oportunidade, é um prazer. E se quiser convidar novamente, por favor, fique à vontade, eu estou às ordens. Com certeza. Obrigado, André. Obrigado a vocês. Valeu.